Sabe aquele tipo de dia que já nasce torto? Aquele em que o despertador parece tocar mais cedo, o céu parece mais cinza e você já sente um peso no peito, mesmo sem saber exatamente o porquê. Pois é. Para Maria Luísa, aquele dia não só nasceu torto, ele parecia determinado a quebrar tudo que ainda restava de pé em sua vida. Aos 32 anos, mãe solo de um menino de 6, a vida dela já era uma maratona diária, uma corrida constante contra o tempo, contra as contas, contra o cansaço. Mas naquela terça-feira, a maratona virou uma prova de obstáculos impossível. Tudo começou às 3 da manhã. Não foi o despertador que a acordou, mas um gemido baixo vindo do pequeno beliche ao lado da sua cama. Era Lucas. Ele queimava em febre. Maria Luísa sentiu o corpo do filho, a testa quente como brasa, e o pânico gelado que toda mãe conhece subiu pela sua espinha. Não era só uma febrezinha. Era uma daquelas febres altas, persistentes, que deixam a criança mole, com o olhar perdido. Ela passou o resto da madrugada naquela vigília silenciosa que só as mães entendem. Pano úmido na testa, medindo a temperatura a cada 20 minutos, o coração apertado a cada suspiro do filho. O relógio na parede, um presente antigo da sua avó, parecia zombar dela. Tique-taque. O tempo não parava. Tique-taque. O turno no restaurante começava às 7 em ponto. Tique-taque. Ela não podia faltar. Não de novo. O novo gerente, um homem chamado Ricardo com um olhar duro e um bigode fino que parecia desenhado com raiva, já tinha deixado claro na semana anterior. Mais um atraso, Maria Luísa, e é rua, sem choro. Ela não tinha como explicar para ele que ser mãe solo não é ter uma desculpa, é viver em um estado de alerta constante, onde o imprevisto é a única regra. Às 5h30, a febre de Lucas cedeu um pouco, mas ele ainda estava fraco demais para ir para a escolinha. Não havia plano B, não havia avó por perto, nem uma tia ou vizinha que pudesse ajudar. Era só ela e ele contra o mundo. A decisão foi tomada em 1 segundo de desespero. Ela o levaria ao posto de saúde e depois, de alguma forma, correria para o trabalho. Talvez, se ela explicasse, se mostrasse o atestado, talvez o gerente entendesse. Era uma esperança frágil, quase inexistente, mas era tudo que ela tinha. Ela vestiu Lucas com cuidado, agasalhou-o bem e saiu de casa, carregando o filho nos braços e o peso do mundo nas costas. O posto de saúde, como sempre, estava lotado. Um mar de rostos cansados, de tosses e de esperas. Cada minuto ali parecia uma eternidade. O nome de Lucas finalmente foi chamado. A médica, uma senhora de olhar gentil, mas apressado, confirmou: uma virose forte. Receitou os remédios, deu o atestado e um conselho: ele precisa de repouso absoluto, mãezinha, e muito líquido. Repouso. A palavra ecoou na cabeça de Maria Luísa como uma piada de mau gosto. Repouso era um luxo que ela não podia se permitir. Com o atestado na bolsa e o filho sonolento no colo, ela correu para o ponto de ônibus. O trânsito de São Paulo, caótico como sempre, parecia conspirar contra ela. O ônibus demorou. Quando finalmente chegou, estava lotado. Ela se espremeu ali no meio, tentando proteger Lucas dos empurrões, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Ela olhava para o relógio do celular. 7h10, 7h15. A cada minuto, um pedaço da sua esperança morria. Ela finalmente desceu no ponto perto do restaurante e correu. Correu como se sua vida dependesse daquilo, e de certa forma, dependia. Chegou na porta dos fundos, o coração batendo na garganta, o ar faltando nos pulmões. 7h18. 18 minutos. 18 minutos que selariam seu destino. Ela entrou e deu de cara com ele. Ricardo, o gerente. Ele estava parado perto do relógio de ponto, de braços cruzados, com um sorriso de escárnio no rosto. Ele nem a deixou falar. Antes que ela pudesse puxar o atestado da bolsa, antes que pudesse gaguejar uma explicação sobre a febre, sobre o posto de saúde, sobre o ônibus, ele levantou a mão. Não quero saber, Maria Luísa. Eu avisei. A voz dele era fria, cortante, desprovida de qualquer pingo de humanidade. Você já estava na mira. Tá fora. Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras dele foram como um soco no estômago. Ela implorou, a voz embargada, as lágrimas já se formando nos cantos dos olhos. Por favor, seu Ricardo. Meu filho.
Ele está doente, eu tenho o atestado aqui. Ela estendeu a mão com o papel, um pedaço de esperança amassada, mas ele sequer olhou. Ele simplesmente deu as costas, como se ela fosse invisível, como se a dor dela não existisse. Pega suas coisas e some daqui. A empresa não é creche. E foi embora, deixando-a dali, parada no meio do corredor, com o filho adormecido nos braços e a humilhação queimando em seu rosto. O mundo dela tinha acabado de desmoronar por causa de 18 minutos. Ela não discutiu, não gritou, não fez um escândalo. A força que lhe restava foi usada para manter a dignidade. Maria Luísa caminhou lentamente até o pequeno vestiário nos fundos do restaurante, um cubículo apertado que cheirava a água sanitária e a sonhos perdidos. Ela sentou no banco de madeira, colocou Lucas deitado com a cabeça em seu colo e só então se permitiu chorar. Mas não era um choro de raiva, era um choro silencioso, de pura e absoluta derrota. As lágrimas não eram pelo emprego perdido, por mais que ela precisasse desesperadamente daquele salário mínimo para sobreviver. Eram pela impotência, pela injustiça, pela certeza aterrorizante de que não saberia como comprar os remédios que o filho precisava. Como ela olharia para aquele rostinho e diria que não tinha dinheiro para o xarope, como pagaria o aluguel no fim do mês. Aquele choro era o som de uma mãe se sentindo a pessoa mais fracassada do mundo, mesmo sendo a mais forte que ela conhecia. Enquanto juntava seus poucos pertences em uma sacola plástica, um par de chinelos, um uniforme extra, uma foto do filho colada dentro do armário, uma de suas colegas, Sofia, uma senhora de uns 50 anos que trabalhava na cozinha, entrou no vestiário. Sofia viu a cena, o rosto de Maria vermelho e inchado, a sacola nas mãos, e não precisou de palavras. Ela apenas se aproximou e a abraçou. Um abraço apertado, de mãe. Eu sinto muito, minha filha. Esse homem não tem coração, sussurrou Sofia. Aquele pequeno gesto de solidariedade foi como um bálsamo na ferida aberta de Maria. Ela agradeceu com um aceno de cabeça, incapaz de falar. Pegou a sacola, ajeitou Lucas em seus braços e saiu pela mesma porta dos fundos por onde havia entrado com o coração na mão. Ela saiu com a dignidade que lhe restava no rosto, mas com a alma em pedaços. Lá fora, o sol da manhã já estava forte, indiferente ao seu sofrimento. Maria Luísa caminhou sem rumo por alguns metros e sentou-se em um banco de praça, bem em frente ao restaurante. Era uma praça pequena, com algumas árvores e um parquinho infantil enferrujado. Ela precisava de um momento para respirar, para pensar no que fazer. Lucas continuava dormindo em seu colo, um anjo alheio à tempestade que acabara de devastar a vida deles. Ela o observava, acariciando seus cabelos, e se perguntava de onde tiraria forças para continuar. Naquele momento, ela não sabia. E o mais cruel de tudo era que, do outro lado da rua, a vida continuava. Pessoas entravam e saíam do restaurante, rindo, conversando, comendo. Para o mundo, nada havia acontecido. Era só mais uma faxineira demitida, só mais uma história triste e anônima na imensidão da cidade. Mas o que Maria Luísa não sabia, o que ela não podia sequer imaginar em seu momento de maior desespero, era que alguém a estava observando, alguém que não era indiferente. Dentro daquele mesmo restaurante, sentado em uma mesa discreta no canto, perto da janela, estava Cristiano Ronaldo. Ele não estava ali como uma celebridade. Estava de boné, óculos escuros, uma roupa simples. Tentava ter uma refeição tranquila, longe dos holofotes, algo que raramente conseguia. Ele tinha notado a agitação mais cedo. Viu o gerente, Ricardo, com sua postura arrogante, e viu, pela janela, a jovem mãe saindo com o rosto banhado em lágrimas, carregando o filho e uma sacola. Algo naquela cena o tocou profundamente. Não era só a tristeza dela, mas a dignidade com que ela caminhava, a forma protetora como segurava a criança. Aquilo o desarmou. Ele observou enquanto ela se sentava no banco da praça a imagem da desolação. Aquilo não saía de sua cabeça. A comida no prato perdeu o sabor. Ele precisava entender. Com discrição, ele chamou a garçonete que o atendia. Era Sofia, a mesma que havia consolado Maria no vestiário. Ele perguntou, com a voz baixa e o seu sotaque característico: "Desculpe a curiosidade, mas aquela moça que saiu chorando agora há pouco, aconteceu alguma coisa?" Sofia hesitou por um instante.
surpresa com a pergunta vinda daquele cliente famoso, mas o olhar dele era tão genuinamente preocupado que ela sentiu que podia confiar. Ah, senhor, é a Maria. Foi mandada embora, chegou uns minutinhos atrasada porque o filho dela está doente. Ela respirou fundo, a raiva pelo gerente voltando. Mas ela é uma guerreira, sabe? Cuida daquele menino sozinha, trabalhadora, honesta. Não merecia isso. Ninguém merece. As palavras de Sofia caíram como uma pedra no estômago de Cristiano. Sozinha? Ele repetiu, mais para si mesmo. Ele olhou novamente pela janela. Viu Maria Luísa tirar um lenço da bolsa e enxugar o rosto, tentando ser forte. Viu ela ajeitar o casaquinho do filho para protegê-lo do vento. Naquele instante, ele não viu uma estranha. Ele viu uma mãe. Ele pensou em sua própria mãe, Dolores, em tudo que ela lutou para criá-lo. Pensou em seus próprios filhos. Um interruptor virou dentro dele. Não era mais sobre curiosidade. Era sobre fazer alguma coisa, fazer o certo. Ele se levantou da mesa na mesma hora, deixando a refeição pela metade. Deixou uma nota de dinheiro bem maior que o valor da conta sobre a mesa, e disse para Sofia com uma firmeza tranquila: "Obrigado pela informação", e caminhou em direção à porta, não para ir embora, mas para cruzar a rua. Essa história lhe está mexendo com você? É porque no fundo todos nós sabemos o que é se sentir injustiçado ou ver alguém passar por uma dificuldade e não saber como ajudar. Se você acredita que um pequeno gesto de atenção pode mudar o dia de alguém, já deixa o seu like nesse vídeo. É a sua forma de dizer que você também se importa. Vamos continuar, porque o que acontece a seguir vai te mostrar que a empatia, quando colocada em prática, tem um poder transformador que a gente nem imagina. A decisão de Cristiano Ronaldo foi instantânea, um impulso nascido da mais pura empatia. No entanto, sua abordagem foi o oposto. Foi calculada, gentil e, acima de tudo, respeitosa. Ele não queria assustá-la ou parecer um salvador arrogante descendo de seu pedestal. Ele sabia que naquele momento ela era uma ferida aberta e qualquer movimento brusco poderia causar mais dor. Ele atravessou a rua devagar, as mãos nos bolsos, observando o trânsito quase como um pretexto para não chegar de forma abrupta. Quando chegou na calçada da praça, ele parou por um instante, respirou fundo e se aproximou do banco onde Maria Luísa estava, mas por trás, para que ela pudesse ouvi-lo antes de vê-lo, para não se assustar. Ele se aproximou até estar a uma distância segura e disse, com a voz calma e suave, quase um sussurro: "Oi. Desculpa me intrometer. Eu vi que você não parecia bem. Está tudo bem com vocês?" A voz com aquele sotaque inconfundível fez Maria Luísa levantar a cabeça em um sobressalto. Seus olhos, ainda vermelhos e marejados, focaram no homem parado ao seu lado. A princípio, seu cérebro não processou. Era uma figura alta, de boné, óculos escuros, mas o rosto, mesmo parcialmente coberto, era impossível não reconhecer. O queixo, a estrutura facial, era ele. O choque foi tão grande que por um segundo ela esqueceu de sua própria dor. As palavras não saíam. Ela apenas arregalou os olhos, a boca entreaberta, a confusão e a incredulidade estampadas em seu rosto. "Meu Deus!" Ela conseguiu gaguejar. O senhor é..." Ela não conseguia completar a frase. Parecia um delírio, uma peça pregada por sua mente exausta. Cristiano Ronaldo, ali, na sua frente, em uma pracinha qualquer, falando com ela. Ele sorriu, um sorriso pequeno e genuíno, e tirou os óculos escuros, como que para confirmar que sim, era ele mesmo, e para que ela pudesse ver a sinceridade em seu olhar. "Eu sou só um pai", ele respondeu, a voz ainda mais gentil. E viu uma mãe que parecia preocupada. "Então, sou só um pai preocupado, como você." Aquela frase, aquela simples e poderosa frase demoliu o último muro que Maria Luísa ainda tentava manter erguido. "Sou só um pai preocupado, como você." Ele não se apresentou como o astro do futebol, o milionário, a celebridade. Ele se conectou com ela no único nível que importava naquele momento, o da paternidade, o da preocupação com um filho. Foi a senha, a permissão que ela precisava para desabar. E ela desabou. As lágrimas que ela vinha segurando com tanta força agora corriam livres por seu rosto, soluços convulsivos sacudiam seu corpo. Cristiano não se assustou. Ele esperou.
Deu a ela o tempo e o espaço para colocar para fora toda aquela angústia. Quando os soluços diminuíram um pouco, ele se sentou na outra ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa, e disse: "Se você quiser conversar, eu sou um bom ouvinte." E foi o que aconteceu. Incentivada por aquele olhar paciente e por aquela presença inesperadamente reconfortante, Maria Luísa contou tudo. Contou sobre a madrugada em claro, sobre a febre de Lucas, a ida ao posto de saúde, a corrida desesperada contra o relógio. Contou sobre a frieza do gerente, as palavras humilhantes, a demissão sumária. Contou sobre o medo paralisante de não ter como comprar os remédios, de não saber como seria o dia de amanhã. Ela falava sem parar, as palavras tropeçando umas nas outras, como se estivesse abrindo uma represa de aflição. E Cristiano Ronaldo fez exatamente o que prometeu. Ele ouviu. Ouviu com uma atenção que ela raramente recebia de alguém. Não a interrompeu, não deu conselhos, não fez julgamentos, apenas ouviu. Seu silêncio não era vazio, era um silêncio ativo, cheio de empatia. Ele assentia com a cabeça, seu olhar nunca se desviando do dela. Ele estava genuinamente presente, absorvendo cada palavra, cada lágrima, cada grama de seu desespero. Para Maria Luísa, aquele ato de ser ouvida de verdade, sem pressa, sem interrupção, foi talvez mais curativo do que qualquer outra coisa que pudesse acontecer. Ela estava sendo vista, sua dor estava sendo validada. Quando ela finalmente terminou, exausta, mas um pouco mais leve, um silêncio se instalou entre eles por um momento. Não um silêncio constrangedor, mas um silêncio de compreensão. Então, ele olhou para Lucas, que continuava dormindo serenamente, e depois voltou seu olhar para ela. Um olhar que agora misturava compaixão e uma determinação de aço. "Ninguém", ele disse, com a voz firme, "ninguém merece ser tratado assim. O que fizeram com você não foi só uma demissão, foi uma crueldade. Me deixa ajudar, por favor." A palavra ajudar pode ter muitos significados. Para alguns, é dar uma esmola, um conselho rápido, um tapinha nas costas. Mas para Cristiano Ronaldo, naquele dia, ajudar significava algo muito mais profundo. Significava restaurar a dignidade que havia sido roubada de Maria Luísa. A ajuda dele não começou com um cheque ou uma promessa vaga, começou com ação imediata, focada na necessidade mais urgente e dolorosa dela. Ele se levantou e disse: "Primeiro vamos cuidar desse campeão aqui." Ele apontou para Lucas com um sorriso. "Onde fica a farmácia mais próxima?" Maria Luísa, ainda atordoada, apenas apontou na direção de uma esquina. "Vamos lá," ele disse, e esperou que ela se levantasse, caminhando ao seu lado, não na frente. A cena na farmácia foi surreal. Maria entrou, tímida, segurando a receita amassada como se fosse um bilhete de loteria premiado e perdido ao mesmo tempo. Cristiano pediu a receita com delicadeza e a entregou ao farmacêutico. "Eu quero tudo que está aqui. E, por favor, me dê também um termômetro digital, vitamina C infantil, e o melhor antialérgico que o senhor tiver." O farmacêutico, que até então não tinha reconhecido o cliente famoso, olhou para Cristiano, depois para Maria e Lucas, e um brilho de compreensão passou por seus olhos. Ele atendeu ao pedido em silêncio, com uma eficiência renovada. Enquanto o farmacêutico separava os medicamentos, Cristiano se virou para Maria e perguntou: "Ele tem fome? Vocês comeram alguma coisa?" Ela balançou a cabeça negativamente. Ele então pegou algumas barras de cereal, biscoitos e uma garrafa de água na prateleira. Pagou tudo em dinheiro, pegou a sacola cheia de remédios e esperança e a entregou para Maria. "Isso é para ele, e isso é para você", disse, entregando a ela a água e os biscoitos. Mas a ajuda estava longe de terminar. Quando saíram da farmácia, ele olhou para ela e disse: "Você não pode voltar para casa assim. Vocês dois precisam de um lugar tranquilo para descansar e se recuperar, sem preocupações." Antes que ela pudesse protestar, ele já estava no telefone. Falou em português rápido com alguém, deu algumas instruções e desligou. "Eu tenho um amigo que gerencia um hotel aqui perto. Reservei um quarto para vocês por 3 noites. Todas as despesas pagas. Comida, tudo. Por favor, aceite. Pense nisso não como um favor, mas como um direito.
o direito de cuidar do seu filho em paz. As lágrimas voltaram aos olhos de Maria Luísa, mas desta vez eram lágrimas de gratidão, de um alívio tão profundo que era quase doloroso. Ela não tinha forças para recusar. Ela apenas sussurrou um obrigada que mal pôde ser ouvido. Ele chamou um carro por aplicativo, esperou com ela, abriu a porta para que ela e Lucas entrassem e deu o endereço do hotel ao motorista. Antes de fechar a porta, ele olhou para ela e disse: "Descansem. Amanhã as coisas vão começar a melhorar, eu prometo." E a promessa foi cumprida de uma forma que ela jamais poderia ter sonhado. Na manhã seguinte, depois de uma noite no paraíso de um colchão macio e um silêncio abençoado, Maria Luísa acordou se sentindo outra pessoa. Lucas já estava sem febre, brincando com o controle remoto da TV. O telefone do quarto tocou. Era a recepção. "Senhora Maria Luísa, bom dia. Há um envelope aqui para a senhora." Curiosa, ela desceu. O recepcionista a entregou um envelope grande, pardo. Seu nome estava escrito em uma caligrafia elegante e forte. Ela voltou para o quarto, o coração acelerado, e o abriu. Dentro havia duas coisas. A primeira era uma carta, escrita à mão. "Cara Maria Luísa", começava a carta. "Espero que você e o pequeno campeão estejam descansando. Nenhuma mãe deveria ter que escolher entre cuidar de um filho doente e manter seu emprego. O que aconteceu com você foi uma injustiça, e a injustiça deve ser combatida com oportunidades. Você é uma guerreira, e guerreiros merecem um campo de batalha justo." A segunda coisa no envelope a fez perder o fôlego. Era um contrato de emprego. Não era um emprego qualquer. Cristiano havia ligado para um amigo, dono de uma rede de padarias artesanais famosa na cidade. O contrato oferecia a Maria Luísa uma vaga como atendente. O salário era o dobro do que ela ganhava no restaurante. Tinha vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde para ela e para o filho. E o detalhe mais importante, a prova final de que ele realmente tinha ouvido, estava no final do contrato, em uma cláusula especial. Horário de trabalho flexível, com possibilidade de ajuste em casos de emergência familiar, mediante comunicação prévia. Ele não tinha apenas lhe dado um emprego, ele tinha lhe dado paz de espírito, tinha lhe devolvido a vida. Você está sentindo o impacto dessa história? O que Cristiano fez não foi só dar dinheiro. Ele ouviu, entendeu o problema na raiz e ofereceu uma solução completa, pensada nos mínimos detalhes. Isso é justiça, não caridade. Se você também acredita que as melhores ações são aquelas que devolvem a dignidade às pessoas, compartilhe essa história agora mesmo nos seus grupos, com seus amigos. Mostre ao mundo que a verdadeira ajuda transforma para sempre. E continue aqui, porque a reação do mundo a esse gesto vai te surpreender ainda mais. Aquele contrato nas mãos de Maria Luísa não era apenas papel e tinta, era a materialização de um milagre. Era a prova de que, mesmo no dia mais sombrio, uma luz inesperada poderia surgir e mudar absolutamente tudo. Ela leu e releu cada cláusula, as lágrimas de gratidão molhando o papel. O salário, os benefícios, o plano de saúde e aquela cláusula de horário flexível. Aquela era a mais preciosa de todas. Significava que ela nunca mais teria que sentir aquele pânico gelado ao ver o filho doente. Nunca mais teria que se sentir uma criminosa por ser mãe. A emoção era tão avassaladora, tão grande, que ela sentiu uma necessidade visceral de agradecer, de compartilhar aquilo com o mundo. Ela não queria fama. Ela queria que as pessoas soubessem que a bondade, em sua forma mais pura e genuína, ainda existia. Com as mãos trêmulas, ela pegou seu celular simples, abriu a câmera e começou a gravar. Não havia roteiro, não havia produção. Era apenas ela, sentada na beira da cama do hotel, com o contrato no colo e o coração na boca. "Oi, meu nome é Maria Luísa. Eu não sou ninguém importante, sou só uma mãe, e ontem foi o pior dia da minha vida." Sua voz falhava, mas ela continuou, contando brevemente sobre a demissão, sobre o desespero de não saber como comprar os remédios para o filho. "Eu estava sentada numa praça, achando que tudo tinha acabado, que eu não tinha mais saída." Ela fez uma pausa, respirou fundo. "E aí, um anjo apareceu, um homem que não precisava fazer nada por mim, que tem o mundo aos seus pés, parou para ouvir a minha história." Ela ergueu a carta e o contrato para a câmera. "Ele não só me ouviu,
Ele me deu dignidade. Ele me deu uma segunda chance. As lágrimas corriam soltas agora. Eu só queria dizer: obrigada. Obrigada, Cristiano Ronaldo. Obrigada por me ver. Eu nem sabia que ainda existiam pessoas assim no mundo. Obrigada por me mostrar que a humanidade vale a pena. Ela terminou o vídeo, postou em seu perfil modesto no Instagram com poucas centenas de seguidores e marcou o perfil oficial de Cristiano Ronaldo sem nenhuma expectativa. Ela só queria que sua mensagem de gratidão chegasse até ele. Mas a internet, como sabemos, tem seus próprios desígnios. Um de seus primos viu o vídeo, se emocionou e compartilhou. Um amigo do primo, que tinha um perfil com mais seguidores, também compartilhou. E aí, o efeito dominó começou. Em questão de horas, o vídeo saiu da bolha de anonimato de Maria Luísa e explodiu. Alguém adicionou legendas em inglês. As hashtags #Ronaldo Herói Real e #A Mãe Guerreira surgiram espontaneamente e começaram a subir nos trending topics do Twitter, primeiro no Brasil, depois no mundo. A história era simplesmente irresistível. Tinha todos os elementos de um conto de fadas moderno: a mãe batalhadora e injustiçada, o vilão corporativo sem coração e o herói inesperado e mundialmente famoso. Os grandes portais de notícias pegaram a história. Astro do futebol ajuda mãe solo demitida em São Paulo. Canais de TV começaram a procurar por Maria Luísa. O vídeo dela, gravado de forma tão crua e sincera, estava sendo exibido em programas matinais na Europa, em noticiários na Ásia. A história viralizou de uma forma colossal porque tocava em um nervo exposto da sociedade. A luta diária e muitas vezes invisível das mães que criam seus filhos sozinhas. Milhares de outras mães começaram a usar a hashtag para contar suas próprias histórias de demissões injustas, de falta de apoio, de preconceito no mercado de trabalho. A história de Maria Luísa virou um estandarte, um catalisador para uma conversa global urgente e necessária. E claro, a maré virou contra o restaurante e o gerente Ricardo. O nome do estabelecimento, antes conhecido por sua comida, agora estava associado à crueldade e à falta de empatia. As redes sociais da empresa foram inundadas por comentários negativos. As avaliações no Google despencaram. O boicote foi massivo e instantâneo. A matriz da rede de restaurantes, uma grande corporação, foi forçada a agir rapidamente para conter a crise de imagem. Emitiram uma nota pública pedindo profundas desculpas a Maria Luísa, afirmando que a atitude do gerente não refletia os valores da empresa e que ele havia sido desligado. Eles chegaram a oferecer o emprego de Maria de volta, com um aumento. Mas era tarde demais. O mundo inteiro sabia que aquela mudança de atitude não nascera da consciência, mas do medo da repercussão. Maria Luísa, agora com uma oportunidade muito melhor e mais importante, com sua dignidade restaurada, polidamente recusou. A justiça para ela já havia sido feita, não por uma empresa em pânico, mas por um ato de pura bondade. Em meio a toda essa tempestade midiática, a todo esse barulho global, a pessoa mais importante da história permanecia em um silêncio ensurdecedor. Cristiano Ronaldo não deu entrevistas. Não apareceu em programas de TV para se vangloriar de seu feito. Não fez um post longo explicando seus motivos. O mundo inteiro estava falando sobre ele, mas ele se recusava a ser o centro das atenções. Ele sabia que se transformasse aquilo em um espetáculo sobre si mesmo, a mensagem principal seria perdida. A história não era sobre ele ser um herói. A história era sobre Maria Luísa e sobre as milhões de Marias Luísas que o mundo se recusa a ver. Ele deixou o vídeo dela falar por si só, deixou a onda de solidariedade crescer organicamente. No entanto, após 2 dias de silêncio absoluto, quando a pressão da mídia se tornou insuportável e todos os canais de comunicação do planeta clamavam por uma declaração, ele finalmente se manifestou. Mas o fez à sua maneira, de forma simples, direta e devastadoramente poderosa. Ele usou seu perfil no Instagram, o mesmo que Maria Luísa havia marcado em seu vídeo de agradecimento. Ele não postou uma foto sua, nem do encontro com ela. Ele postou apenas uma imagem de um fundo preto com um texto em letras brancas. Eram apenas 6 palavras.
6 palavras que redefiniram todo o acontecimento e elevaram a história a um outro patamar de significado. A frase dizia: "Não fiz caridade, fiz justiça." Aquela frase foi como uma bomba atômica de filosofia. Em um mundo que muitas vezes confunde os dois conceitos, ele traçou uma linha clara e inconfundível. Caridade, muitas vezes, vem de uma posição de superioridade. É o forte ajudando o fraco, o rico dando uma esmola ao pobre. É um ato que, embora bem intencionado, pode manter as estruturas de poder intactas. Mas justiça. Justiça é diferente. Justiça é sobre restaurar um equilíbrio que foi quebrado. É sobre devolver um direito que foi injustamente tirado. Ao dizer "fiz justiça", Cristiano estava dizendo: Maria Luísa tinha o direito de ser tratada com dignidade, ela tinha o direito de não ser punida por ser uma mãe dedicada. Esse direito foi violado, eu não lhe dei nada que já não fosse dela por direito. Eu apenas ajudei a restaurar a ordem natural das coisas. Essa perspectiva mudou tudo. Não era mais a história de um milionário bondoso, mas a história de um ser humano que entendeu uma falha fundamental no sistema e agiu para corrigi-la em um nível micro. Horas depois, como se para aprofundar a lição, ele fez um segundo post, um story, que complementava o primeiro. Era uma foto dele com seus próprios filhos, uma imagem casual, de pai, e sobre a foto, outra frase curta: "Quando você ajuda uma mãe, você salva uma família inteira." E com isso, ele selou a lição. Ele mostrou que o impacto de um ato de justiça vai muito além do indivíduo. Ajudar Maria Luísa não era apenas sobre ela. Era sobre garantir que Lucas tivesse um futuro estável, uma casa, comida na mesa e uma mãe presente e menos estressada. Era sobre quebrar um ciclo de precariedade que poderia se perpetuar. Era um investimento no futuro, na estrutura mais básica e importante da sociedade: a família. A combinação dessas duas frases transformou um ato de bondade viral em um movimento global de conscientização. As pessoas não estavam mais apenas compartilhando uma história emocionante, estavam discutindo o significado de justiça social, de responsabilidade corporativa, dos direitos das mães no mercado de trabalho. A história de Cristiano e Maria Luísa se tornou um estudo de caso sobre empatia em ação. E o resultado final? Hoje, meses depois, Maria Luísa trabalha com um sorriso no rosto na padaria. Ela é elogiada por sua dedicação e simpatia. Ela chega em casa a tempo de ajudar Lucas com o dever de casa. A febre daquele dia se tornou apenas uma lembrança distante, o ponto de virada de suas vidas. Lucas está saudável, feliz e orgulhoso da mãe famosa dele. E Cristiano? Ele segue sua vida, segue marcando seus gols. Mas para milhões de pessoas, o maior gol que ele já marcou não foi com os pés, dentro de um estádio. Foi com o coração, em uma praça de São Paulo. Ele provou que o maior título que qualquer ser humano pode conquistar não é uma taça de ouro, mas o título, simples e profundo, de ser humano. Essa história nos ensina que justiça não é algo que acontece apenas nos tribunais. Ela pode acontecer em um gesto, em uma decisão, em um ato de enxergar o outro de verdade. Se você acredita que a justiça é o que realmente transforma vidas e que todos nós temos um papel a desempenhar nisso, quero te pedir 3 coisas. Primeiro, comente aqui embaixo: justiça é o que transforma. Vamos encher os comentários com essa mensagem poderosa. Segundo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para não perder mais histórias reais que tocam a alma e nos fazem acreditar em um mundo melhor. E terceiro, pense: quem ao seu redor pode estar precisando não de caridade, mas de um ato de justiça hoje? A mudança começa com a gente. Obrigado por assistir até aqui. E aí, como é que você está se sentindo agora, depois de ouvir essa história toda? Eu não sei você, mas eu fico com um nó na garganta. Mas não é um nó de tristeza, é uma mistura de raiva pela injustiça que a Maria Luísa sofreu, com uma admiração profunda, uma esperança gigante pelo gesto do Cristiano. Porque o que a gente viu aqui, gente, vai muito, mas muito além de um famoso ajudando alguém. Se a gente olhar só para isso, a gente perde a lição mais importante. A gente precisa ir mais fundo.
A grande virada de chave dessa história não é que Cristiano Ronaldo é um herói de capa e espada. A grande lição é que cada um de nós, todos os dias, tem a escolha de ser ou o gerente Ricardo, ou o Cristiano Ronaldo. E eu não estou falando de ter dinheiro ou fama. Eu estou falando de uma coisa que todo mundo tem: a capacidade de enxergar o outro. Pensa comigo. O gerente Ricardo olhou para Maria Luísa e viu um problema, um número, um atraso de 18 minutos, um funcionário substituível que estava atrapalhando a eficiência dele. Ele não viu a mãe, não viu o filho doente, não viu o desespero. Ele escolheu não ver. Ele se blindou com as regras da empresa, com a sua pequena posição de poder e agiu com uma frieza que chega a doer na alma. Quantas vezes a gente não age um pouco como o Ricardo no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente julga alguém pela aparência, por um erro, sem sequer perguntar o que está acontecendo por trás? Quantas vezes a gente passa direto pelo colega de trabalho que está com o olhar triste, pelo caixa do supermercado que está exausto, pela pessoa que limpa o nosso prédio, sem nem dar um bom dia de verdade, tá tudo bem? A gente se acostuma a não ver. É mais fácil, é menos complicado. Agora olha para o Cristiano. O que ele fez de tão extraordinário no começo? Nada. Ele apenas viu. Ele estava no mesmo lugar que dezenas de outras pessoas, mas ele foi o único que prestou atenção. Ele viu uma mãe chorando, viu a dignidade no rosto dela mesmo na derrota e escolheu se importar. Ele atravessou a rua. Esse é o ponto. Atravessar a rua. Sair da nossa zona de conforto, da nossa bolha e ir em direção à dor do outro. E quando ele chegou lá, ele não chegou com a solução pronta. Ele não jogou dinheiro nela. Ele fez a coisa mais poderosa e mais rara do mundo de hoje. Ele ouviu, em silêncio, com atenção. Ele validou a dor dela. Ele disse com seu gesto: "O que você está sentindo é real, é importante, e eu estou aqui com você." E aí vem a segunda lição, talvez a mais profunda de todas, que está naquelas 6 palavras que ele postou. Não fiz caridade, fiz justiça. Poxa, isso é de uma sabedoria imensa. Caridade é dar o que nos sobra. Justiça é garantir que o outro tenha o que é dele por direito. A Maria Luísa tinha o direito à dignidade, tinha o direito de ser tratada como ser humano. O que o gerente fez foi uma injustiça que roubou isso dela. O que o Cristiano fez foi devolver. Ele não deu a ela um emprego por pena, ele criou uma oportunidade para que ela, com a própria força, com seu próprio trabalho, que a colega dela já tinha dito que era de uma guerreira, pudesse reconquistar sua autonomia. Ele não deu o peixe, ele não só ensinou a pescar. Ele garantiu que ela tivesse a vara, a isca e acesso a um rio limpo. Isso é justiça, é empoderamento. É acreditar no potencial do outro, e não apenas na sua necessidade momentânea. E o que a gente faz com isso na nossa vida? A gente não precisa ter a conta bancária do Cristiano para praticar essa justiça. A gente pode praticar nos pequenos gestos. Justiça é quando você, que tem uma posição de liderança, escuta a justificativa do seu funcionário antes de dar uma bronca. Justiça é quando você, que tem mais conhecimento, compartilha o que sabe para ajudar um colega a crescer, em vez de guardar só para você. Justiça é quando você vê alguém sendo maltratado numa fila e diz: "Opa, não precisa falar assim com ela." Justiça é usar o pequeno poder que cada um de nós tem, a nossa voz, nosso tempo, nossa atenção, para equilibrar um pouquinho a balança. Essa história nos ensina que a gente não pode mudar o mundo inteiro de uma vez, mas a gente pode, com certeza absoluta, mudar o mundo de uma pessoa. E o efeito cascata disso é imprevisível. O gesto do Cristiano não só mudou a vida da Maria e do Lucas, ele inspirou milhões de pessoas a olharem ao seu redor com mais atenção. Ele gerou uma conversa global sobre os direitos das mães. Ele fez uma empresa inteira repensar suas políticas. Tudo começou com uma pessoa escolhendo atravessar a rua. Então, a pergunta que fica pra gente é: qual é a rua que a gente precisa atravessar hoje? Quem é a Maria Luísa que está sentada no banco da praça da nossa vida, esperando que alguém simplesmente a enxergue? A gente pode continuar andando, olhando para o nosso próprio umbigo, ou a gente pode parar,
ouvir e, quem sabe, ser o ponto de virada na vida de alguém. A escolha, no fim das contas, é sempre nossa. Se essa história te tocou de alguma forma, se você também acredita que o mundo precisa de menos gerentes e mais gente disposta a atravessar a rua, então eu quero te convidar a fazer parte desse movimento. Não é só sobre assistir a um vídeo, é sobre espalhar uma mensagem. Primeiro, deixa o seu like aqui embaixo. O seu gostei não é só um número, é um sinal para o YouTube mostrar essa história para mais e mais pessoas. É a sua forma de dizer: eu também acredito nisso. Segundo, compartilha esse vídeo, manda no grupo da família, dos amigos, do trabalho. Pega o link e joga nas suas redes sociais. Tem muita gente precisando ouvir que a bondade e a justiça ainda existem e que elas têm um poder transformador. Seja você a pessoa que leva essa esperança adiante. Terceiro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, tá esperando o quê? Se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma história como essa, histórias reais que tocam o coração, nos fazem pensar e nos inspiram a ser pessoas melhores. E por último, e talvez o mais importante de tudo, deixa o seu comentário. Eu quero que você escreva aqui embaixo a frase que resume tudo isso: justiça é o que transforma. Vamos inundar os comentários com essa verdade. E se você se sentir à vontade, conta pra gente. Qual pequeno ato de justiça você pode fazer essa semana? Vamos inspirar uns aos outros. Obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, o maior título que a gente pode conquistar é o de ser humano. Um abraço.